Agora vem para cá, porque muitas pessoas confundem o sentimento de culpa com o sentimento de responsabilidade. Inclusive, uma mesma situação pode gerar os dois sentimentos. É preciso entender esses dois sentimentos, pois as consequências podem ser positivas ou negativas. É sobre essa dualidade que iremos conversar com a psicóloga, minha querida amiga Solange Guastaferro, a partir de agora, no Pausa do Café. Muito bem, doutora Solange Guastaferro aqui conosco no estúdio. Prazer recebê-la. Bem-vinda, doutora. Bom dia, Tiago. Bom dia a todos que nos assistem. O prazer é sempre meu. Pois é, essa dualidade acabam que nos permeando aí o tempo inteiro, né? Sim, Porque a gente não sabe até que ponto a gente se sente culpado por uma responsabilidade que muitas vezes não nos pertence, né? E vice-versa. É uma coisa que mexe com a cabeça de todo mundo, né? A gente precisa entender o seguinte, a culpa ela se remete ao passado e a responsabilidade ao presente, né? Isso é a primeira coisa que a gente tem que entender. Então, muitas vezes elas andam juntas, sim. É possível elas andarem juntas, a culpa e a responsabilidade. Porém, assim, a gente tem que entender que em algumas situações a gente vai ser responsável, mas não é a nossa culpa. A gente pode ter esse sentimento de responsabilidade, mas aquele fato que aconteceu não foi nossa culpa, mas nós assumimos uma responsabilidade perante isso. Sobretudo porque existe uma certa mania de um terceiro sempre apontar a culpa para o outro, né? Apontar, você foi o culpado daquilo, então isso já causa realmente um reboliço mental se a pessoa não estiver realmente preparada para isso, né, doutor? Isso, e aí ela tem que refletir realmente, porque assim, a culpa ela paralisa, ela estagna, ela dá depressão, ela não mobiliza, então assim, você fica paralisado com aquela culpa, agarrado, como eu falo, naquela culpa e não segue, né? Então a gente precisa ter discernimento e precisa ter capacidade para diferenciar o que é minha culpa e que eu sou responsável, ou o que eu sou responsável, mas não é minha culpa, né? Então assim, o sentimento de culpa, ele não é muito bom, né? Porque ele acarreta isso, a estagnação, a gente não segue, a gente fica agarrada com aquilo, então ele não é um sentimento muito bom. A gente precisa trabalhar ele para ter responsabilidade sobre aquilo e tomar e seguir à frente, ter atitude de seguir à frente. Vamos supor um exemplo, né? Minha casa está toda bagunçada, toda desarrumada, eu me sinto culpada por aquilo, em deixar chegar a este ponto. Isso faz mal, você não sai do lugar. Mas quando eu assumo a responsabilidade, eu deixei a casa chegar neste estado, aí eu tomo para mim a responsabilidade e a coragem para arrumar essa casa. Eu penso que a maneira como a gente encara a vida, acho que faz toda a diferença, né, doutora? Porque existe uma autocobrança muito forte, né, nos dias atuais, de você. Hoje em dia você tem que trabalhar 2, 3 turnos, você tem que se virar, você tem que cuidar das crianças, você ainda tem um marido ali para encher o saco, né? Não é o meu caso. Mas, enfim, é um conjunto de fatores que chega uma hora que as pessoas, meu Deus, aquilo ali não está como eu queria. Aí as pessoas ficam ali se autoflagelando, ó vida, ó céus, né? E não transforma isso em algo positivo, né? E assim, é um exercício, né? Assim, se você falar assim, eu sou culpado, a culpa é toda minha, isso gera um sentimento ruim. Se você trocar é minha responsabilidade, fui eu a responsável, o sentimento é diferente, as palavras têm poder dentro do nosso cérebro para ressignificar uma história. E focar na solução, né? Exato. Temos essa péssima mania de estar sempre, um problema no problema, focar no problema e esquece da solução. Vamos buscar a solução. Né? Se agarra nisso, né? E não consegue enxergar, porque se a gente ficar preso nesse sentimento da culpa, realmente, como você falou, a gente não consegue enxergar a solução, né, para aquilo. Então, a gente precisa mudar a linguística do nosso cérebro. Trocar é minha culpa por eu sou responsável. E também um outro sentimento importante é ter autocompaixão. Se eu fui culpada, eu preciso ter autocompaixão comigo mesmo. Falar assim, fui culpada, errei, mas vou procurar... Ponto, né?
Ponto, vou Ponto. procurar não fazer mais esse mesmo erro, né? Então é isso nesse sentido, né? Vamos cometer novos erros, né? Isso, e aí que a gente aprende, né? Exato. Tiago? Tem gente que não, né, doutor? Tem gente que não aprende, não, anda em círculo sempre. Mas, enfim, né? Cada um é cada um. Né? Ainda bem, né, Tiago? Porque não somos iguais, senão seríamos todos uns robôs aí andando. É verdade. Com inteligência artificial, tudo mecanizado, robotizado. Temos as nossas diferenças. É isso, olha, eu acho que de fato, acho que tudo isso, em resumo, a maneira como você enxerga a vida, acho que vai fazer toda a diferença mesmo, né? E investir no seu autoconhecimento, né? Investir em você, saber lidar com esses sentimentos, saber lidar com as suas emoções, isso é muito importante. Verdade. Olha, doutora Solange, você sabe do meu carinho, do meu respeito pela senhora, eu tenho uma admiração profunda, né? Por essa calma, essa singeleza, as pessoas perguntam, eu já lhe disse isso, né? Mas ela é assim, tão calminha mesmo, é assim, é uma flor, né? Sabe? É uma pena, dá vontade de abraçar sempre e tal. Mas hoje, ainda mais hoje, eu estou, confesso, completamente apaixonado pela senhora, porque a senhora está de cor verde, né? A minha cor preferida, não sei por quê, porque o verde é minha cor preferida. Mas assim, não podia deixar de brincar, né? Linda como sempre, sempre muito jovial. Obrigada. Muito obrigado, viu? Mais uma vez, a sua presença é sempre muito enriquecedora aqui conosco. Eu que agradeço a você, a TV Pajuçara, a toda a equipe aqui que me ajuda e a todos que nos assistem. Um ótimo final de semana.